pessoal! Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda! Esse é mais um episódio do quadro Diário Posso Tocar, então sejam muito bem-vindos! Eu sou a Dani Dezembro, do canal Posso Tocar, e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre um tema que faz parte do nosso dia a dia musical, aliás, porque é aqui que a gente conversa sobre as coisas da nossa intimidade, do nosso dia a dia musical, dos nossos desafios, nossas expectativas, nossas frustrações, nossos sonhos, nossos anseios, enfim. É aqui que a gente senta para conversar, ter um papo direto, reto, franco, sobre tudo que condiz e que pertence ao nosso universo de crescer na música, não é? Então, o tema que eu escolhi para hoje é o que e por que, o que causa e por que eu desanimo tão facilmente dos meus planos de organização ali de estudo. Eu decido estudar e eu decido começar a fazer aula de música e eu me organizo, eu faço planos de organização para isso e começo, mas o que faz eu parar com isso e por que eu desanimo tão facilmente? Eu escolhi esse tema porque ele realmente é um fato na vida de todos nós que já estudamos música, que ainda estamos estudando, que decidimos estudar. A gente começa com gasto total. A gente vai e fala, vamos começar, a gente começa a investir, a gente paga um curso, compra livros, contrata um professor, começa a fazer aula, mas daqui a alguns meses a gente começa a desanimar. E por que acontece isso? Por que acontece isso de fato? Veja, a gente sabe que quando a gente começa a estudar, nós temos que ter uma organização pessoal de dias, de horários, de metas para a gente sentar, para a gente estar com o nosso instrumento tocando. Então a gente já começa, a gente já tem essa consciência. Ou então, logo na primeira aula, a gente começa a ter consciência. A gente precisa dessa dedicação, né? E daí nós vamos começar a praticar e a gente sabe que a gente tem que ter tudo isso, a gente se coloca para ter tudo isso e de repente, ó, tudo vai por água abaixo. A gente não consegue cumprir essas metas, esses planos de organização, essas decisões que a gente tomou, que a gente estava tão empenhado. E isso é tão recorrente, é tão comum para todos nós, que vale a gente refletir por quê? Por que disso? Por que a gente falha nessas decisões? Sabe por quê, galera? Porque um senso comum, um bom senso comum, não é uma prática, não é uma ação comum. O que eu estou querendo dizer com isso? Veja bem, todo mundo sabe que o cigarro faz mal, todo mundo sabe que o cigarro não é uma excelente fonte de vitamina C. Quando você fala, o cigarro não é uma fonte de vitamina C para o seu corpo. Ninguém nega isso, ok? Todo mundo sabe que o cigarro vai fazer mal, ok? É um bom senso comum, ponto final. Isso não significa uma ação comum. Nem todo mundo deixa de fumar cigarro por causa disso, mesmo tendo consciência. Todo mundo também sabe que nós temos que dormir 8 horas diárias, que a gente tem que ter uma vida menos louca, que a gente tem que conseguir ter momentos de lazer, ter momentos de praticar exercício, não só trabalhar. Todo mundo sabe que nós devemos ser mais gentis, mais generosos com as pessoas que estão ao nosso redor, mais pacientes. É um senso comum isso, não é? É um bom senso comum. Mas isso não se transforma numa boa ação comum, numa ação que todo mundo faz, mesmo tendo consciência. Ou seja, o fato da gente saber que a gente precisa estar ali estudando, se dedicando sempre ao instrumento, o fato da gente saber como fazer isso até, a gente sabe, a gente tem uma boa orientação de como estudar, isso não significa que a gente consegue cumprir as nossas metas de sentar e estudar. Bom senso comum, infelizmente, não é ação comum. Aristóteles tem uma frase muito boa, que ele fala assim, olha a frase dele que bonita, ó, eu até anotei aqui. Para sermos excelentes, não podemos simplesmente pensar com excelência ou nos sentirmos excelentes. Nós temos que agir com excelência. A questão principal é essa, é nos colocarmos para agir. O fato da gente saber que precisa de uma coisa nem sempre faz a gente conseguir aquela coisa porque a gente não age em direção dessa coisa. Agora, por que a gente não age? O New York Times traz uma pesquisa curiosa, assim, um pouco alarmante, mas que também eu acredito que é um senso comum. A gente sabe que é isso, que 80% das pessoas não cumprem as decisões que elas colocaram para elas mesmas, aquelas decisões de ano novo que a gente faz, sabe? A gente chega no ano novo e fala, bom, para esse ano agora eu vou fazer isso, isso e aquilo. 80% das pessoas falham, porque não conseguem agir nessa direção. E por quê? Por que é tão difícil mudar o nosso comportamento? Porque nós somos uma máquina de hábitos, galera. O nosso cérebro é preparado biologicamente para agir
por hábitos. O que é um hábito? É algo que está totalmente automatizado em nós. Nós somos biologicamente preparados para isso, porque isso realmente reserva a nossa energia, o nosso processamento neural. O cérebro, ele não gosta de ficar construindo novos hábitos. Ele procura o quanto antes automatizar aquilo que está fazendo, e ele automatiza pela repetição, pela frequência, a gente automatiza um hábito, e ele faz isso, ele busca loucamente, digamos assim, logo entrar no automatismo, porque o fato de estar automatizado faz o processamento neural poupar energia, até para uma situação biológica de vai que você precisa de energia para a sua vida, uma situação que você precisa realmente de um boom de energia para se salvar, é uma questão biológica mesmo. Então, nós somos movidos por automatismos, por comportamentos que estão automatizados, por hábitos que nós já fazemos. Então, nós temos hábitos da nossa organização diária, da nossa hora, das nossas horas, do nosso dia, da quantidade de horas que a gente tem. E colocar um novo hábito sempre demanda um desgaste energético. E aí a gente vai querer fazer isso e isso exaure as nossas energias. De fato, é biológico isso. É de fato isso. Quando você quer inserir um novo hábito, você passa por aquele processo de se sentir mais cansado. E tá mesmo, porque você está gastando mais energia do seu corpo. Agora veja, se você tem consciência disso, você está aqui me escutando e você já escutou eu falar sobre isso em outros vídeos, porque eu já falei também, mas enfim, se a gente tem essa consciência, nós precisamos encontrar formas de fazer o nosso sistema neurológico ser nosso aliado e não ser o nosso atrapalhador ali, algo que vai nos desviar disso. Como que a gente pode fazer isso? Pela frequência. Tendo a consciência de que a gente precisa estar ali, a gente tem essa consciência, mas pela frequência da repetição. Eu diria que isso seriam, assim, pitadas de frequência. A gente tem que ter essas pitadas de empenho diário. Por quê? Conforme a gente faz um pouquinho a mais por dia, o nosso cérebro, hoje, os cientistas, as pesquisas neurológicas estão muito avançadas e a neurociência já traz pra gente a consciência, o fato de que o nosso cérebro, ele é plástico, digamos assim, ele tem uma plasticidade, ele é moldável. O nosso cérebro, ele não é moldável apenas na infância. A gente ainda tem uma crença inocente que não condiz com o que as pesquisas neurológicas já têm conhecimento e já comprovaram. A gente acredita que nosso cérebro ele é moldável enquanto criança, por isso que é mais fácil de aprender coisas enquanto criança, porque existe uma plasticidade neural, uma disposição cerebral para absorver coisas novas e modelar o cérebro para esses novos aprendizados. Hoje já se sabe que não é bem assim, que o nosso cérebro ele mantém essas características, dessa flexibilidade dele, dessa adaptação a novos comandos neurais, mesmo em idades avançadas. Nós podemos e nós conseguimos adaptar o nosso cérebro para novos comandos, para novos hábitos e para novas coordenações, para novas assimilações, de acordo com a frequência, com a exposição dos nossos neurônios àquele movimento repetitivo. Quanto mais a gente pratica uma ação, mais a gente vai ganhando automatismo nessa ação e mais os nossos neurônios vão fazendo isso de maneira rápida, porque ele se adapta, ele se remodela e aí ele cria ações de plasticidade pela frequência. Então nós precisamos ter essas pitadinhas de empenho, de frequência diária para conseguir criar um novo hábito. Mas ainda assim, a gente se coloca para isso, a gente começa a fazer isso, né? A gente traz esse empenho, a gente se coloca para se ensinar, para se colocar nessa disposição. Ainda assim, muitos de nós, daqui um tempo, desanima e para. Ainda que sabia disso, ainda que tinha consciência de que essa frequência diária de se colocar ali para estudar faz com que o seu cérebro vá se adaptando para essas novas assimilações, e você começa e você faz, ainda assim daqui a um tempo você cansa, você desanima e você para. Por quê? Aqui está o ponto crucial da nossa conversa que eu quero trazer para esse nosso momento. Sabe por quê? Porque a gente age com a força de vontade. A gente fala, eu quero, eu vou fazer. Mas a força de vontade não é o melhor caminho. Esse gás de você se colocar assim, eu vou fazer, ele não é o melhor caminho. Não é o que realmente vai te ajudar a conseguir fazer isso de forma duradoura, de forma longa.
Por quê? Porque quanto mais a gente usa a nossa força de vontade como o nosso gás propulsor, mais ele se esgota. Quanto mais a gente usa a força de vontade, mais a nossa energia e a nossa continuidade se esgota. É muito curioso isso, né? Você pode pensar, não, mas se eu tiver força de vontade, eu mantenho. Não funciona assim. Quanto mais você usa a força de vontade com o seu gás ali que Ixi, a tia ficou gaga aqui, né? Vai te colocar nisso, vai te arrastar para continuar, para fazendo, menos você consegue. Olha só, veja, eu tenho aqui uma pesquisa, um pesquisador chamado Roy Baumeister, deve ser assim que se pronuncia o nome dele, Baumeister. Enfim, ele chegou a essa conclusão, a pesquisa dele trouxe isso pra gente, de quanto mais a gente usa a força de vontade, mais ela se esgota, e é por isso que ela não permanece duradoura. Ele trouxe isso por meio de um experimento com bolachas de chocolate. Olha só o que ele fez, eu gostaria de ler aqui para vocês, tá? Veja, olha só. Em um dos vários estudos sobre a força de vontade, o Baumeister e seus colegas convidaram estudantes universitários para um laboratório, instruindo-os a não comer nada por pelo menos 3 horas antes do experimento, tá? Então todo mundo chegou de barriga vazia lá. Tava 3 horas de jejum, sem comer nada. Depois, ele dividiu esses estudantes em 3 grupos. O grupo número 1 recebeu um prato de bolachas de chocolate e foi instruído a não comer essas bolachas. E um prato saudável de rabanetes junto, que eles poderiam comer em qualquer momento que eles quisessem. Mas veja, era um prato de bolacha de chocolate junto com um prato de rabanetes, né? A tentação por chocolate é muito maior do que de rabanetes. Mas eles não poderiam, eles deveriam se esforçar, manter a força de vontade ali para não comer a bolacha, ok? Só o rabanete. Já o grupo 2 ganhou esses mesmos 2 pratos, de bolachas e de rabanetes. Mas ele foi informado que ele poderia comer o que ele quisesse. Ou a bolacha de chocolate ou o rabanete, tá bom? E o grupo 3 ficou numa outra sala e não recebeu nada. Nenhum prato, nem de chocolate, nem de rabanete. Ficou ali durante o experimento, durante o tempo que eles ficaram ali. Depois disso, essas pessoas foram forçadas a suportar situações por um período significativo. Os 3 grupos receberam uma série de quebra-cabeças simples, mas que não são tão simples assim para solucionar, tá? Na verdade, essa é uma palavra que a psicologia usa, que são, na verdade, quebra-cabeças de resolução impossível, que desafia a pessoa a ficar ali, né? Então, veja, como que esse experimento chegou? Qual foi o resultado que esses experimentos chegaram? Foi o seguinte, os participantes do grupo 2 e 3, que foram o grupo 2 é aquele que podia comer o prato que quisesse, de chocolate ou de rabanete, e o grupo 3 é aquele que não comeu nada porque não tinha nada para ele comer. Então, esses 2 grupos ali, eles persistiram muito mais na resolução daqueles quebra-cabeças do que o grupo 1. O grupo 1 logo desistiu e parou, porque eles se sentiam derrotados, eles assumiram que eles estavam derrotados mesmo. Agora, qual é a conclusão a que esses pesquisadores chegaram? Que os estudantes que precisaram usar até a última gota deles, da energia deles, da força de vontade, para evitar comer aquelas sedutoras, aquelas tentadoras bolachas de chocolate, já não tinha mais nenhuma determinação, nem energia mental sobrando para tentar solucionar o quebra-cabeças. Apesar, ainda que assim, as 2 tarefas de comer a bolacha e de solucionar o quebra-cabeça não tinha nada a ver uma com a outra. Mas o que quer dizer? Que eles estavam numa situação onde eles precisaram usar a força de vontade deles para conseguir fazer aquela ação. Isso exaure as nossas energias. Você não consegue manter a construção de um novo hábito. Você simplesmente fica cansado mentalmente porque você sugou toda a sua energia mental para se manter nesse propósito. Você não estava no automatismo de pegar o que você queria ou de não ter nada ali para comer, então você nem tinha estímulo nenhum. Você ficou se estimulando com a força de vontade para não comer. Eles não tinham depois mais força para continuar o hábito. O que isso traz pra gente, assim, pra nossa conclusão da nossa vida musical? Se nós nos apropriarmos disso, traz que quando a gente se esforça para manter ali a disciplina de, deu o horário para estudar, é agora que eu vou estudar, eu tenho que fazer esse esforço ali, deixa eu pegar meu instrumento, deixa eu afinar meu instrumento, deixa eu ir lá na caixa, pegar ele, tirar da caixa, vamos começar. Esse esforço que você fica fazendo, que é fora do seu hábito, do seu automatismo,
gera esse exaurir energias. E é por isso que não se sustenta. Porque chega depois de um tempo e você tem a tendência a querer o caminho do menor esforço. Nós fazemos isso. Você olha para o seu sofá, para a sua cama, e você olha para aquele instrumento que você tem que pegar e que você tem que abrir, tem que afinar ele, e ele vai gastar uma energia para você disso, e você simplesmente vai para o caminho do sofá. Você não pega o outro. Você tem consciência, você sabe que precisa, mas você cansou. Você está cansado energeticamente mesmo. Você sente o seu corpo cansado. E veja, isso foi um experimento que esse pesquisador fez, o Roy Baumeister aqui, mas isso se aplicou em outros estudos que eles fizeram depois. Esse foi o primeiro estudo, assim, com experimentos de chocolate. Mas em outros estudos que eles começaram a colocar as pessoas para usar a força mental dela, de vontade, para focar numa coisa, faziam com que depois eles não conseguissem permanecer nas próximas atividades. Então isso é um padrão. E aí ele fala, é por isso que não é de se admirar que a gente volte aos velhos hábitos. A gente sempre volta porque é o caminho mais fácil, o caminho mais conhecido, o caminho que poupa energia. Então por aqui a gente começa a entender por que a gente desanima depois de um tempo daqueles nossos propósitos, que a gente começou tão firme. A gente tinha o propósito firme ali de começar a aprender um instrumento, se dedicar, e a gente larga. Qual é a solução para isso, então, Daiane? Se isso é um fato que eu vou ser tentada a passar por isso, qual é a solução? A solução é você estar no caminho daquela menor resistência. Você tem que redirecionar o seu caminho. Como assim, Daiane? Você tem que colocar o teu comportamento desejado, aquele seu novo hábito, aquilo que você quer formar, no lugar, no caminho da sua menor resistência. O que eu quero dizer com isso? Veja, imagina que você quer parar de assistir tanta TV, que você tem um comportamento de assistir TV muito, e você sabe que chegar ali, ligar a TV é um comportamento quase automático. Você chega do trabalho, você está cansado, você senta no sofá e liga a TV. É isso que você faz automatizado, todo dia você faz isso, ok? E você queria começar a ser capaz de tirar esse hábito, de não ficar assistindo TV, de no lugar da TV você conseguir se dedicar um pouco ao seu estudo diário. Como que você vai fazer isso? Você pode colocar o comportamento desejado nesse caminho aí, nesse caminho que você vai automático. O comportamento desejado que você quer é parar de ligar a TV, não é? Então, o que você pode fazer simplesmente é tirar as pilhas do controle remoto. É um exemplo. Por quê? Alguns autores chamam isso da regra dos 20 segundos. Por quê? Porque você teria que tirar a pilha do controle remoto e deixar ela guardada numa gavetinha, faria com que você gastasse 20 segundos para levantar do sofá, ir lá buscar as pilhas e colocar na TV para ligar a TV. E esse simples comportamento de 20 segundinhos que você levaria para pegar a pilha, colocar no controle remoto e ligar a TV, faz com que você simplesmente não queira ligar a TV. Porque a gente tem a tendência de ir para o caminho de menor resistência, o caminho mais fácil. Você, ao pensar que você vai ter que fazer isso, você fala, deixa a TV desligada. Entendeu? É tão simples isso, é uma dica importante. Essa é a regra dos 20 segundos. Você aumentar ali, colocar nesses 20 segundos a energia que você coloca mais energia para aquilo que você quer evitar. Você quer evitar ligar a TV. Você quer que ao longo do tempo esse comportamento de ligar a TV se transforme em pegar um instrumento. Então você coloca uma demanda de maior energia para ligar a TV. Eu vou ter que sair, vou ter que caminhar e pegar as pilhas para colocar. Eu vou ter que criar um comportamento que não é habitual. Eu vou ter que gastar energia do meu cérebro. Então você coloca esse comportamento de mais energia justamente para que o seu corpo vá para o que gaste menos energia. Então você vai sentar no sofá e você pode colocar ali do lado, estrategicamente no sofá, ao lado do sofá, o teu instrumento. E aí você coloca o teu instrumento fora da case já. Coloca ele ali preparado, montadinho assim, ó, do lado da case. Coloca, deixa na frente já a sua estante com a sua partitura. Já deixa lá na frente. Porque se a gente pensa na prática musical, se a gente pensa que você tem que ir lá na sua sala, pegar o seu instrumento, não é algo tão difícil, mas é algo que você gasta 20 segundos. E a gente vai automaticamente porque é mais fácil. Então, se você percebe que isso de você ir lá para a sala, tirar o seu instrumento da case, pegar o livro que está guardadinho, abrir, cadê a página, cadê as minhas anotações? Esses comportamentos de 20 segundinhos que são nada, é o que te barra
de realmente fazer aquilo diariamente, porque você vai para o mais fácil. Então, o que você faz? Deixa o seu cantinho da música preparado. Se você tem o hábito de sentar no sofá e você pode colocar ali na tua sala o teu instrumento do teu lado, já facilitado, aberto, sentar na case, com a estante de partitura na frente, com a sua partitura na frente, pode ter certeza que você vai sentar no sofá, se jogar, olhar para o lado, não vai pegar o controle remoto, porque não está com a pilha, e você vai pegar o teu instrumento e facilmente você vai começar a criar esse novo comportamento. E a frequência dele vai automatizando o estudo como hábito e vai fazendo isso ser mais duradouro para você, entende? E eu trouxe aqui um exemplo do sofá, que é um exemplo hipotético, mas você tem que imaginar na sua vida, o que você tem que refletir sobre os seus comportamentos e sobre em que contexto você está colocando, em que momentos do dia você está organizando para estudar, e aí começar a refletir de verdade, por que você está não conseguindo permanecer nesse hábito do estudo? Bom, porque você não está conseguindo, a gente já sabe, porque não está sendo algo que você consegue estar fazendo um esforço ali para demandar um comportamento, você não consegue manter isso duradouro. Então você tem que ver como você pode colocar isso de forma fácil no meio do caminho de um comportamento que já é seu, que já é um hábito seu. Entende? Isso é uma dica para que você não se apoie na força de vontade só. Para que você não fique falando, não, eu quero, eu vou ser disciplinado. Não. Outra coisa que a gente pode pensar dentro do estudo musical é não apenas em relação a conseguir se disciplinar a longo prazo para estudar, mas a mudar a forma de estudo. Porque nós temos aquela tendência de ter uma forma de estudo cíclica, aquele estudo papagaio, aquele estudo que pega, senta no instrumento, toca do começo ao fim, né, de cabo a rabo, e fica nesse estudo cíclico. Erra, para, volta. Erra, para e volta. E aí você tem esse automatismo desse estudo papagaio, um estudo sem consciência, sem metas, que você que está acompanhando sempre os meus vídeos já escutou eu falar que não pode ser assim, porque você vai ter um resultado de evolução muito mais lento do que você deveria ter. Então que você tem que mudar a sua forma de estudo, que tem que ser uma forma de estudo mais consciente, uma forma de estudo que tem metas, que sabe identificar prioridades e que sabe traçar estratégias para que você alcance aquele resultado. Enfim, agora como que então eu vou sair do automatismo daquele estudo cíclico para entrar num automatismo diferente, de ter um estudo mais consciente? Como? Trazendo isso como um caminho que você coloca. Se você tem essa coisa de tocar a música inteira, para e coloca ali na sua estante, deixa preparado apenas a página ou o pedaço, o trecho da música que você vai estudar naquele dia, que você estabeleceu como meta. Não deixa a música toda. Não, deixa o resto da música ali, ó, na estante lá do outro lado, em cima do armário, guardada dentro do seu armário. Dificulta essa ação. Se você tem ali na sua frente só aquilo que você traçou como meta, você vai fazer o caminho mais fácil, comportamentalmente falando. Você vai focar naquela meta, entendeu? Outra coisa, preencha tabelas, se organize para colocar no papel qual é a sua meta. Deixa isso, sabe? Eu estudei hoje, era essa minha meta, deixa eu escrever aqui qual é a minha meta de amanhã e eu já preparo para amanhã. Algumas pessoas falam o seguinte, você quer acostumar com o hábito de levantar e logo ir para academia? Você não consegue levantar para você cedinho e sair para ir para academia, é um plano seu, mas você nunca consegue fazer isso, você sempre fica tentando e nunca consegue. Então faz o seguinte, dorme com a roupa de academia. Sabe por quê? Durante algum tempo você vai levantar preparado já. Se para você aquele esforço de, poxa, eu tenho que pegar minha roupa de academia, dorme com a roupa de academia ou já deixa ela do seu lado ali para você levantar e já colocar. Sabe, para evitar aqueles 20 segundos de você ir pegar a roupa de academia e se colocar, porque acredite, nós evitamos esses 20 segundos ali, que não é algo, que difícil de fazer, mas a gente não faz por causa disso. Isso nós temos como resultado dessas conclusões dos pesquisadores, entendeu? Então, se é difícil mudar o meu hábito de estudo cíclico, deixa ali preparado aquele trechinho para hoje. Anote numa tabela o que é o para amanhã e aí deixa no final do teu estudo, deixa preparado para amanhã o que você vai fazer. Entende? Nós temos que reduzir a energia de ativação que a gente necessita para ter hábitos novos. E a gente tem que aumentar a energia que a gente precisa de ativação para esquecer velhos hábitos.
não é que é para esquecer, é que para praticar aqueles velhos hábitos, você tem que aumentar a energia que você precisa. Por isso você dificulta aqueles velhos hábitos, ok? Até porque se você ficar focado apenas em força de vontade, lembra que a tendência é que daqui a um tempo você não consegue mais. Você vai realmente se sentir desestimulado. E tem mais uma coisa, assim. Por que você pode estar pensando assim? Por que nós temos a sensação também de que quando a gente começa, a gente está ali engajado, estamos praticando, estamos diariamente nos esforçando, e aí a gente vê que começa daqui a pouco se sentir desanimado, não só pelo esforço que eu estou te falando aqui, de se disciplinar, desse gasto mental de fazer um novo hábito, mas também na questão da motivação mesmo. Por que a gente começa a se desmotivar do nosso estudo diário? A gente começa a falar pra gente mesmo que a gente está evoluindo muito pouco, que a gente está estacionado, que a gente está indo muito devagar, que a gente não está aprendendo quase nada. Por que a gente tem essa tendência de achar isso? Porque é o seguinte, nós temos a sensação de que quando nós vamos começar a aprender a estudar um instrumento, ou enfim, qualquer aprendizado que a gente vai ter na vida, desenvolver uma habilidade, a gente tem a sensação de que a gente vai fazer assim, né? A gente vai começar do zero, não sei nada, e vou começar a crescer e vou. De que o nosso desempenho, de que o nosso aprendizado vai seguir uma reta assim, entendeu? Começa no nada e vai crescendo. Nós temos essa sensação ilusória de que é assim. Não é assim. A nossa curva do aprendizado, ela não é essa reta que a gente imagina. Na verdade, a nossa curva do aprendizado, ela começa assim, né? Ó, ela faz assim, ela quer ver, ó? Ela faz assim, e aí ela dá uma estacionada, e aí ela cresce mais um pouco, ela vai estacionando. Então ela vai fazendo isso aqui, ó, estaciona, cresce mais um pouco, estaciona, cresce mais um pouco, estaciona. O nosso desenvolvimento, ele não é uma reta ascendente, só uma reta. Não é não, porque nós temos momentos de desafios de aprendizado, de partes que ficam mais difíceis. A gente começa uma coisa, como a gente não sabia, não tinha muito conhecimento daquilo, logo a gente dá um boom, então a nossa curva dá uma acelerada. Mas aí começam a vir os momentos onde você se sente estacionado e de fato está estacionado. Porque aquele conteúdo que você está aprendendo, aquela peça, aquela música, ela é mais desafiadora do que aquilo que você estava antes. Aquilo que você estava aprendendo é fácil em relação a isso. Por isso que você aprendeu numa reta. Isso já ficou um pouco mais difícil. Mas você tem que persistir. Você tem que saber que é natural esse estacionar na sua curva de aprendizado e você nutre a tua motivação, a tua mente com a informação de que isso é uma etapa natural que acontece para todo mundo, que daqui a pouco isso se torna fácil, acelera de novo. E aí você vai entrar num outro nível que vai ser difícil, você vai estacionar de novo. E aí você persiste com estratégias, não é só ficar falando para você mesmo. Ah, eu vou insistir, força de vontade, não é bem assim, tá? Não é só um papo motivacional, com estratégias de estudo, de autocorreção, de saber conduzir o teu momento ali de desafio técnico, mas que isso vai crescer de novo e você vai estacionar, entendeu? Essa reta ascendente que a gente acha que vai ser é uma ilusão, é uma inocência, não é assim que se processa, entendeu? Não é assim mesmo. Nós vamos por um processo que vai assim, ó. É por isso que eu digo que nós estamos num eterno aprendizado. A música é um eterno aprendizado. Nós vamos subindo de níveis. E aí, tudo que fica para baixo daquele nível se torna fácil. Mas você chega num nível acima, você se sente de novo recomeçando. É assim. Você acha que os grandes performers, os grandes músicos que já estão tocando pra caramba, eles acham tudo fácil? Eles acham tudo fácil do que está tecnicamente abaixo do que ele já toca. Tudo que é de música, que é de repertório, que está abaixo do que ele aprendeu a dominar, é realmente fácil. Só que existe um universo de coisas ainda para ele aprender, para ele se desenvolver, que não é fácil. E ele começa a estudar e a se dedicar que nem você, que ainda está aqui embaixo. O esforço que você está fazendo aqui embaixo é o mesmo que ele está fazendo aqui em cima. Daqui a pouco, ele automatiza isso e ele sobe de nível. E aqui ficou fácil, aqui também. Mas ele começa a fazer um esforço que é proporcional ao que você faz aqui ou aqui. Entendeu? Nós temos uma vida inteira de aprendizado na música. A gente nunca para, porque a gente está sempre aprimorando as nossas coordenações. Então, a gente vai subindo de níveis. E a nossa curva de aprendizado vai sendo assim. Entendeu? Ok? Então, a gente precisa estar com essa
consciência também para que a sua motivação não se alie ao seu esforço ali mental de produzir um novo hábito e aí a motivação começa a cair, a hora que você se vê estacionado, a motivação tem a tendência a cair, ela cai mesmo, e aí você alia isso àquele esforço mental e vai para o caminho mais fácil e definitivamente para. É isso que acontece com a maioria das pessoas que gastam ali dinheiro, compram instrumento, pagam um curso, pagam um professor e depois se veem ali daí alguns meses totalmente presos e falam não consigo sair do lugar e assim, se sentindo mal porque não consegue sair do lugar. Com essa nossa conversa, você já tem condições de entender o que está acontecendo com você e condições de criar estratégias simples do seu dia a dia, refletir o que você vai implantar ali, seguindo essa regra dos 20 segundos, sabe? Colocar 20 segundos para aquilo que você quer deixar de fazer. Aumentar a energia, a dedicação que você vai ter de 20 segundos a mais para aquilo que você quer deixar de fazer. Para que você coloque aquele teu novo comportamento como o caminho mais fácil, aquele caminho que você vai ter tendência a ir porque ele é literalmente mais fácil. Porque é assim que o nosso cérebro age. Porque nós somos uma máquina de hábitos, de automatismo, do que é mais fácil, porque o cérebro tem a tendência a querer poupar energia, tá bom? Então, agora está na nossa mão essa consciência e esse remodelar. A gente vai remodelando, vai lidando e você vai ver que a sua produtividade, a sua rentabilidade vai ser muito maior. Você vai ver que realmente você progride muito mais do mesmo tempo que você tinha. Porque não é a falta de tempo que faz a gente parar de estudar. Geralmente a gente fala que é a falta de tempo. Fala, eu não tenho tempo de estudar, eu parei. Não é. Não é a falta de tempo. Na verdade, são essas situações que a gente não consegue sustentar. De energia, de desgaste, de também perceber a motivação indo junto ali, a motivação encontrando os momentos de baixa por causa da resistência natural do processo de aprendizado, de se sentir estacionado. E aí tudo isso contribui para que a gente coloque no tempo a resposta mais fácil, de que é por isso que eu não estou praticando e a gente para. Não é tão por isso não, tá? Ok? Eu espero que você tenha gostado do que a gente conversou aqui hoje e que isso seja pontos de implementação de novos hábitos, tá? De novas atitudes. E eu quero que você, uma vez que você tenha ouvido essa nossa conversa, se você começar a ter um insight para fazer uma mudança no teu dia e que você implementar essa mudança, colocar essa regra dos 20 segundos, que você venha aqui, diga pra gente, compartilha aqui, olha, eu fazia assim, comecei a fazer isso e ficou assim. Eu quero ouvir esse seu depoimento, essa sua história, porque a sua história, a sua experiência, aquilo que deu resultado para você, estimula todos nós que estamos aqui, que estamos lendo, que nós lemos os comentários, a acreditar e a implementar, a ter ideias para também fazer isso no nosso dia a dia. Os testemunhos de todos nós façam que a gente tenha vontade de praticar, de testar, de colocar isso à prova no nosso dia a dia e então colher os resultados, tá bom? Então coloque aí, eu vou ficar muito feliz de ouvir, tá bom? Combinado? É isso aí. E agora eu quero fazer o seguinte, você que tá aqui na live, que tá curtindo, que tá gostando desse nosso bate-papo, eu quero te pedir para você compartilhar com seus amigos, levar esse assunto, mas eu quero ir além, eu quero te ensinar como fazer isso. Porque eu sempre falo, compartilha, leva para os seus contatos, mas às vezes também você não sabe como compartilhar. Como que compartilha? Então o negócio é o seguinte, se você está aí acompanhando a gente pelo YouTube, para você conseguir compartilhar esse nosso bate-papo, a primeira coisa que você precisa fazer é fechar o chat. Se você não fecha o chat onde você está escrevendo, está interagindo comigo, você não vê o botãozinho de compartilhar. Então é o seguinte, você fecha o chat rapidinho e você vai ver o ícone de compartilhar. E aí sim você consegue compartilhar para os grupos, você consegue mandar esse link onde você acha interessante para os seus contatos. E ó, não tenha medo, porque se você fechar o chat, você não vai sair da live, você só fecha o chat onde está escrevendo, compartilha, faz isso agora rapidinho, faz isso, leva para os seus contatos e aí você volta e abre o chat de novo, uma boa. E ó, para a galera que, por exemplo, tá no Insta. No Insta, para você compartilhar, tem um íconezinho que parece um aviãozinho de papel. Sabe? Esse íconezinho, quando você clica nele, vai abrir os seus contatos do Instagram que você acha legal compartilhar. Vai abrir os seus amigos ali que você fala, eu vou mandar para essa pessoa porque ela vai curtir esse assunto. Então você clica nesse ícone e manda já.
Manda agora, leva para eles poderem assistir e ouvir esse nosso bate-papo, que isso pode estimular um passo ali, aquele passinho que está faltando para ele seguir, para ele não pular fora e não perder a oportunidade que a música nos traz. Então no Insta é só você ir naquele íconezinho de papel, sabe? Um aviãozinho de papel. E no Facebook é muito tranquilo. O Facebook você vê ali compartilhar, tá escrito compartilhar. E aí você consegue compartilhar no Messenger, você consegue compartilhar na sua própria timeline do Facebook, você consegue compartilhar nos grupos. Então, é isso. A tia está ensinando aqui os caminhos para que você consiga compartilhar e levar, esparramar esse conteúdo, levar para os seus amigos, para os seus contatos, para que eles também possam ter acesso a essa oportunidade que o canal Posso Tocar tem como missão, que é levar a música, que é trazer a oportunidade para que mais pessoas possam entender como se desenvolver e como crescer musicalmente de fato. E não ficar assumindo aquela ideia de que eu não tenho talento para música, de que eu não nasci para isso, de que música é só para quem é muito bom mesmo, de que eu não tenho dinheiro para pagar, então eu tenho que ficar mais ou menos. Não, vamos esparramar esse conteúdo, tá bom? Ajuda a gente a levar isso para cima e para baixo, ok? Fiquem todos com Deus, bons estudos, se organizem, depois me contem aqui o que vocês praticaram e que deu resultado, combinado? Fui! Tchau, tchau!